Shalom, irmãos, em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Nós vamos fazer um pequeno estudo sobre como viver em santidade. Eu decidi falar sobre esse assunto através de um vídeo que eu estava vendo do irmão Luiz Miguel, até indico, o Tabernáculo de Elohim. E vi esse comentário que diz assim: como viver em santidade, como buscar se converter à vontade do Pai e fugir das denominações religiosas que cansam nossa alma. Bom, eu vou falar então como viver em santidade, não vou falar sobre denominações religiosas, tá? Eu vou procurar então elucidar essa questão de santidade. Eu sei que é dúvida de muitos e eu espero que vocês compreendam, certo? Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 1 Pedro 1,15. Então vamos analisar esse texto. Quem nos chamou para sermos santos? Quem é que nos chamou para sermos santos? O Pai, né? O Todo-Poderoso, Soberano Yahweh, Yud-He, Vav-He, né? Ele nos chamou para sermos santos como Ele é santo. Todo filho, ele é a imagem e semelhança do Pai. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. E isso não quer dizer uma imagem física, né? Nós somos muito acostumados a vincular com matéria. Não, não é matéria. É questões de conduta, de caráter, de procedimento, né? Então, nós fomos feitos a essa imagem e semelhança. Então, se o Pai é santo, espera-se dos filhos que sejam santos, né? Nós sabemos que o exemplo de santidade, depois do Pai, é o Filho unigênito, né? E a Yahushua. Ele é o exemplo, nele não foi encontrado defeito algum, por isso ele é o Cordeiro perfeito, né, de Yahweh. Ele foi escolhido por ser alguém totalmente santo, né? Nele não há nenhum tipo de impureza, de pecado, enfim. Então, o que quer dizer santos, né? Santo não é aquela imagem que principalmente a Igreja Católica passou, né? De um ser lá especial, uma imagem lá, ou alguém que está designado como uma missão especial. Existem pessoas designadas para missões especiais, sim, mas a ordem é: sejam santos como eu sou santo. Então, a santificação é para todos, missão é dom, isso é específico para cada um de nós, tá? Mas ser santo, ser separado, né? Isso aí é uma ordenança, vejam bem, a palavra é sede, é uma ordenança. Então nós temos que ser santos. Romanos 1:1 ele disse assim, Shaul, né, Paulo, conhecido como Paulo. Shaul, servo de Yahshua HaMashiach, chamado para ser Shalia, apóstolo, né, separado para as boas novas de Elohim. No grego, sabemos que a Brit Hadashah, né, conhecido como Novo Testamento, foi escrito em grego, tá? E lá a palavra é agios ou agios, eu não sei como é que se diz. Quer dizer, santificar significa separar, consagrar, dedicar, purificar, tornar limpo, né? Então é principalmente santificar, hagios é se separar. Aí em Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a paz com todos e a santificação são itens de extrema importância para nós adentrarmos no reino celestial. Obviamente que, primeiramente, crermos, né, no sacrifício expiatório de Yahushua, né? Depois aqui em 1 Tessalonicenses 4:3, pois esta é a vontade de Deus, de Yahweh, a vossa santificação. Então o Pai, ele deseja a nossa santificação. Muitos dizem, como está aqui, né, no quadrinho, santidade, missão impossível. Não, missão possível, porque se ali o versículo que 1 Pedro fala, sede santos como Yahweh é santo,
né? Então quer dizer que isso é possível. O Pai não nos dá algo a fazer que não esteja dentro das nossas possibilidades. Como me tornar santo? Resposta: sempre eu coloco tudo embasado nas Sagradas Escrituras, tá? Não tem nenhum achismo aqui da minha parte. A resposta está lá em Romanos 12, 2. Isso aqui é um versículo muito importante que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. E aqui eu incluí entre parênteses ali, isso aqui eu incluí. Padrão de libertinagem, de uma vida afastada de Deus. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é chamado de metanoia, tá? Então é renovarmos a nossa mente, transformarmos a nossa mente, tá? Para conduzir a um padrão celestial. Não um padrão terreno, mas um padrão celestial. O padrão afastamento é cobrado de nós. Você tem apenas 2 caminhos. Vocês vão entender o que eu quero dizer com padrão afastamento. Ou você se afasta do mundo, ou você se afasta de Deus, de Yahweh. Então, só existem esses 2 caminhos, tá? Afastamento do mundo, que é a questão que o Pai espera de nós, que nos afastemos do mundo. Nós ainda estamos neste mundo, nós trabalhamos neste mundo, nós estudamos neste mundo, nós criamos família neste mundo, mas nós não precisamos estar em conexão com este mundo, tá? Espero que vocês compreendam isso. No Salmo 1, verso 1 diz assim: feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, tá? Espero que todos saibam quem são os ímpios, os que praticam impiedade, ou seja, os injustos, contrário de justos, ímpios, né? Não para no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Então, o que esse verso aqui, o que o salmista aqui está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a pessoa que é justa, que quer se santificar, ela se afasta do conselho dos ímpios, ela se afasta do caminho dos pecadores, ela se afasta dos zombadores. Tá? Então, nós temos que nos afastar deste padrão que não é um padrão de santificação. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, tudo o que fizerem. Novamente repito, para quê? A Bíblia ela tem padrão de repetição, então é importante nós usarmos esse padrão de repetição para nós irmos absorvendo, colocando a palavra decorada na nossa mente, tá? Então, voltando a este versículo inicial, 1 Pedro 1,15, diz assim: sejam santos em tudo o que fizerem. Não é em algumas coisas, irmãos. Não é nós que podemos escolher, eu sou santo nessa área, mas eu não sou santo nessa área. Não, nós temos que ser santos em tudo o que nós formos fazer. Temos que nos santificar, então, em todas as áreas de nossa vida. Eu vou ler agora o que está em Efésios 4, do 17 ao 32, do 5, do 1 ao 33 e do 6, do 1 ao 19. Portanto, digo isto e testifico em Deus, em Yahweh, para que não mais andeis como andam os goim, né? Os goim, aqueles que não... Os goim no sentido... aqueles que ainda não tinham recebido a palavra, tá? Conhecido goi, né? É como estrangeiro, certo? Então, não andeis como andam os goim, na verdade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Elohim. É como eu disse, nós temos um padrão cobrado de separação. Ou nos separamos do mundo, ou nos separamos de Deus. É uma escolha, certo? E aqui está dizendo que esses goim, tá? Eles estavam sendo levados pela verdade da mente deles,
da mente deles, daquilo que eles achavam que era a verdade, entenebrecidos no entendimento, ou seja, sem entendimento, separados da vida de Elohim, né, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, veja que uma coisa leva a outra. Quando você faz a escolha de se separar de Deus, eu vou falar assim para que seja uma linguagem mundial, tá? Deus, Elohim, tá? Se você escolhe se separar de Deus, tá? Vem as consequências. Automaticamente, dureza do coração, né? Você já se separa por causa desse coração duro. Você se torna insensível e aí vem todas as demais consequências, certo? Entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Você pode imaginar toda sorte de impureza? Mas vós não aprendestes assim ao Mashiach, se é que o ouvistes, e nele fostes instruídos, conforme a verdade Yahshua, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas cobiças do engano. Então, ele está dizendo aqui o quê? Vocês aprenderam com o Mashiach que não deve ser assim, se é que vocês o ouviram, porque não basta a gente ouvir com os ouvidos e aquilo não adentrar em nossa mente, no nosso coração, trazendo uma transformação de mente, a metanoia, transformando a nossa mente que antes era levada para a lascívia, levada para toda sorte de impureza, agora não. Eu sofri uma metanoia, eu sofri uma mudança de mente e agora eu mudo, eu começo a renovar a minha mente, como fala Romanos 12, 2. Tá? Mas para isso eu tenho que dar ouvidos para quem? Ao Mashiach. E deixar ser instruído por ele, na verdade, porque Yahshua, Yahushua, ele é a verdade. Então, despojar-vos quanto ao procedimento anterior. Qual era o procedimento anterior? Do velho homem, que se corrompe pelas cobiças do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente, a vos revestir do novo homem, que segundo Elohim foi criado em verdadeira justiça e santidade. Então nós fomos criados em verdadeira justiça e santidade, mas o pecado corrompeu. O pecado contaminou como um vírus, como uma bactéria, como um parasita, né? Para corroer, para corromper, né? Pelo que deixai a mentira, botei até uma setinha ali, a mentira, irmãos. A mentira é algo terrível, né? A pessoa se vicia em mentir, tá? E isso traz consequências nefastas para a vida de um mentiroso. Falai a verdade cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao acusador. O que quer dizer? Somos humanos, ainda estamos nessa carne, mas isso não nos dá legalidade para dizer assim, eu sou carne, eu faço isso porque eu ainda sou carne. Quantos falam isso, né? Eu ainda estou na carne, eu não consigo, eu não posso, né? Não, aqui está dizendo, se você se irar, não chegue a pecar. Como assim? Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deixa essa ira passar para o outro dia e para o outro dia e criando raízes, né? Porque isso vai dar lugar ao acusador. Aquele que furtava, mais uma setinha aqui, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Então, aqui ele está dando dicas, gente. Se você antes aqui ele disse, né, mentia, não minta mais, não furte mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra detestável, mas somente a que seja agradável e útil para a edificação, a fim de que vós concedais graça aos que a ouvem.
Outra setinha, não entristeçais a Ruach HaKodesh de Elohim, tá? Para quem não conhece, Ruach HaKodesh é o nome hebraico, correto, do conhecido Espírito Santo, tá? Então, não entristeçais a Ruach HaKodesh, na qual fostes selados até o dia da redenção. Toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Elohim vos perdoou no Mashiach. Imagina, né? Se o pai, ele teve esse ato de dar o seu filho unigênito para nos perdoar, quanto mais nós, né? É algo muito infinitamente inferior a esse ato que o Todo-Poderoso fez, né? E mesmo assim a gente muitas vezes não tem essa capacidade de perdoar ao próximo, de amar ao próximo, né? Sede, pois, imitadores de Elohim como filhos amados. É muito simples, né? É como eu posso me santificar? Como a pergunta do irmão lá no chat, lá nos comentários. Como que é esse processo de santificação? Só aqui já responde. Sede imitadores de Elohim como filhos amados. É uma pergunta muito simples, é um jargão até na religião, e eu creio que isso não é errado. Quando eu for fazer algo, eu penso, o Mashiach, Yahushua faria isso? Será que ele concordaria com essa minha atitude, com essa prática? É um crivo, entende? É uma peneira. Então aqui, seria até aqui, somente isso já seria uma resposta para aquele irmão. Sede, pois, imitadores de Elohim, como filhos amados, andai em amor como Mashiach também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Elohim em cheiro suave. Mas a prostituição, aqui ele vai elencando, né, todas as formas de questões que é o contrário da santificação, né? Se eu não me santifico, eu estou me sujando, né? Então, a prostituição, toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem insulto, nem conversa tola, nem escárnio, nem zombaria, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro, avarento, o qual é idólatra, né? O que é o avarento? Avarento é questão de dinheiro, né? Ele idolatra aquele dinheiro, ele se prende tanto ao dinheiro que torna-se uma idolatria, tá? Então, nenhum desses tem herança no reino do Mashiach de Elohim. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Elohim sobre os filhos da desobediência. Irmãos, quantos têm sido enganados por falsos pastores, falsos profetas, falsos youtubers da vida, tá? Que se dizem até despertos, tá? Mas assim, pessoas que são não trabalham para o eterno. Não trabalham, porque, como eu sei que não trabalha para o eterno, aquilo que ele está falando está de acordo com as Sagradas Escrituras, tá? Porque hoje o que a gente vê? O que a gente vê? Não importa o que você faça, né? A Bíblia é antiga, ela tem que ser atualizada, tá? O que importa é se eu sou uma pessoa boa, se eu faço bem ao próximo, tá? Eu não mato, eu não roubo, mas e os outros pecados? E os outros pecados, irmãos? Como fica? A palavra do Criador é uma só. O Criador não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, não o faria? Pensem um pouquinho. Vocês acham que ele brinca com aquilo que sai da sua boca? Não. Vai vir a ira.
de Elohim sobre os filhos da desobediência. Muitos dizem: parem com essa história de ira, parem com isso, Deus é amor. Ok, Deus é amor. Ele é amor porque ele deu o seu filho unigênito para morrer por nós. E isso demonstrou o máximo amor dele por nós. Mas ele é justiça. Ele é o justo juiz. Continuando, portanto, não sejais participantes com eles. Não sejais participantes. Eu botei entre parênteses aqui a palavra minha, tá? Separem-se deles. Pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda a bondade, justiça e verdade, provando que é agradável ao Senhor, e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Ao invés disto, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Tá? Então aqui, irmãos, entenda uma coisa, esses pecados elencados aqui em cima não é nada perto das práticas, né, que acontecem, que até elencá-las, como está dizendo aqui, é vergonhoso. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e o Mashiach te iluminará. Você, enquanto você está no pecado, enquanto você ainda não se santificou, você é considerado como um morto. Então, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e o Mashiach te iluminará. Portanto, botei aqui com letra bem grande: vede cuidadosamente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, irmãos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Mais uma setinha eu coloquei aqui. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do que? Da rua, falando entre vós em terrilim, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Elohim o Pai, em nome do nosso Senhor Yahshua HaMashiach, sujeitando-vos uns aos outros no amor do Mashiach. Vós, mulheres, mais uma seta, submetei-vos a seus maridos como ao Senhor. Hoje, nessa questão do feminismo, quantas mulheres que se dizem cristãs, israelitas, enfim, messiânicas, seja lá a forma como você se denomina, e não conseguem se submeter aos maridos. E aqui diz que tem que se submeter ao marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também o Mashiach é a cabeça da Kehilá, né, da congregação, sendo ele o próprio salvador do corpo. Mas assim como a Kehilá está sujeita ao Mashiach, assim também as mulheres, ou seja, em tudo, a seus maridos. E vocês pensam: ai, que machismo, é só a mulher? Não, continua. Vós, maridos, amai as suas mulheres, como também o Mashiach amou a Kehilá, a sua noiva, né? A sua congregação. E assim mesmo se entregou por ela. Olha a profundidade do quanto está sendo pedido aqui para os homens. Que amem a sua mulher como o Mashiach amou a sua noiva, a congregação, né, eleita e escolhida. Então, é um amor, um cuidado elevadíssimo. Continuando, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, Kehilá gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Aqui eu botei, né? Palavras minhas, porque tornaram-se um só corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também o Mashiach, a sua congregação, a sua noiva, porque somos membros do seu corpo. Então, entende isso como é sério essa questão, irmãos, do cuidado do marido com a esposa. Se o marido ele castiga a sua esposa, não digo somente fisicamente, mas torturas psicológicas, desdém, falta de atenção, através de práticas pecaminosas, né, do adultério. O adultério é algo terrível, porque você está se unindo a outro corpo, maculando o seu DNA, trazendo toda essa questão espiritual para a sua esposa, todos esses demônios vinculados a esse corpo com o qual você está traindo, e assim a mulher também, se cometer o adultério, está trazendo toda essas castas de demônios para a sua casa, para o leito conjugal, tá? E isso vai trazer consequências espirituais, consequências físicas, trazer doenças, né, transtornos mentais. Todo o pecado traz consequências, irmãos, mas o adultério é algo terrível, tá? Então aqui, por isso que isso é importante, essa ênfase que é dada aqui, né? Que a mulher se submeta ao marido, que o homem cuide, zele pela sua mulher, assim como o Mashiach cuida da sua congregação, da sua noiva, tá? Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência ao Mashiach e a Kehillah. Como serei uma só carne, isso aqui é meu, tá? Quando eu boto em letras grandes, assim, inclusões minhas. Como eu poderei ser uma só carne com o Mashiach? Isso aqui agora trazendo, nós como noiva, um casamento com o Mashiach, tá? Então, como que eu vou ser uma só carne com o Mashiach se eu não me separo do pecado? O Mashiach é santo e ele não tem comunhão com o pecado. Tá? Então, ao contrário de um casamento na qual a esposa não sabe que o marido está traindo ou vice-versa, e ali eles continuam a ter os seus relacionamentos conjugais e acontece toda essa contaminação e do DNA, inclusive, tá? Do DNA, porque essa parceira ou esse parceiro com o qual há o adultério, ele já pode ter se deitado com outros parceiros ou com outras parceiras. Isso vem tudo, gente, numa escala exponencial, tá? Então, ninguém pode se unir como o marido e mulher, vamos chamar assim, né, com Mashiach, com o pecado, porque o Mashiach é santo e ele não se une com o pecado, e ele sabe, ao contrário de nós que somos enganados, o Mashiach sabe, ele conhece aquele que quer se unir com ele, se está se santificando, né? Todavia também vós, cada um de per si, assim ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia seu marido. Vós, filhos, sede obedientes aos pais de vocês no Senhor, porque isto é justo, tá? Então, os filhos, né, sabemos que tem que ser obedientes como ao Senhor, tá? Honra teu pai e a tua mãe, que é a primeira mitzvah, o primeiro mandamento com promessa, né? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Essa é a promessa, certo? E vós pais, coloquei bem grande, porque muitas vezes os pais querem que os filhos honrem, tá? Mas não estão fazendo por onde, certo? Então, estão provocando a ira os filhos, certo?
Então, não provoqueis a ira os filhos de vocês, mas criai-vos na disciplina e advertência do Senhor. Muitas vezes os pais estão no lamaçal do pecado, tá? Os filhos estão vendo a atuação dos seus pais, pais mentirosos, pais ladrões, pais adúlteros, tantos pecados que os filhos estão vendo, mas quando a cobrança vem, eles não têm mais autoridade para cobrar, né? Isso provoca a ira dos filhos. Então, isso aí é muito sério, irmãos, muito sério. Você está sendo espelho do quê para os seus filhos? O que eles estão enxergando em nós como pais? Qual o exemplo? O que eles estão vendo para que possa reproduzir? O que os nossos filhos vão reproduzir daquilo que eles estão vendo? Frutos de justiça ou frutos de injustiça? Né? Fica a pergunta. Vós, servos, obedecei a seus senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como ao Mashiach, não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Mashiach, fazendo de coração a vontade de Elohim, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Irmãos, essa questão do senhorio aqui, na questão do trabalho, vamos supor que você é subordinado a alguém, você é contratado por alguém, tá? Temos que entender o seguinte, né? Que nós vamos trabalhar, né? Fazer a nossa parte como se estivéssemos servindo ao Mashiach, né? Como se estivéssemos ali fazendo para o Mashiach. Mas entenda uma coisa, que tipo de patrão, que tipo de trabalho você está fazendo? É um trabalho que agrada ao Mashiach? Será que você, para ganhar o seu pão diário, você tem que se macular, você tem que se sujar, você tem que mentir, você tem que botar panos quentes nas tramóias do patrão, nos roubos, né? Tudo isso, né? Eu não vou ser cúmplice de coisas más. Não é essa obediência, essa servidão que o Mashiach espera de nós, né? É uma servidão na justiça e não na injustiça. Continuando. Sabendo que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Então, aqui os patrões também, né? Perdoando seus erros, sabendo que Deus, tanto deles como o vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Elohim, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do acusador. Então, nesse processo de santificação, irmãos, o inimigo vai vir com tudo. Vocês não pensam que o inimigo vai ficar de braços cruzados vendo você se santificar? É óbvio que não. A batalha é árdua. Como todo trabalho, exige empenho, sacrifício, doação, tá? Então o inimigo vai tentar de todas as formas fazer você cair, fazer você voltar ao lamaçal do pecado, tá? E por isso que aqui ele acaba falando sobre a armadura de Elohim. Por quê? Nós temos que todo dia na nossa oração clamar: Pai, coloca a tua armadura sobre nós, ajusta em nós a tua armadura. Tá? Por quê? Para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do acusador. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra os espíritos malignos que estão abaixo das regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Elohim, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os seus lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação das boas novas da Shalom,
tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada da Ruach, que é a palavra de Elohim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo na Ruach, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério das boas novas. Irmãos, vamos imaginar essa armadura de Elohim como os suplementos que a gente toma, né? Vamos dizer, eu tomo um complexo vitamínico para o meu corpo se fortalecer. Muitos tomam vitamina C, outros tomam vitamina D, enfim, tem tantos suplementos, né, que a gente pode tomar para fortalecer o nosso corpo, certo? E o que fortalece o nosso corpo? E por que nós fortalecemos nosso corpo físico? Para não ficarmos doentes, para que quando um vírus penetrar no nosso organismo, o nosso organismo consiga vencer esta batalha com o vírus e expulsá-lo e matá-lo, assim como qualquer patógeno que há dentro do nosso corpo, tá? A mesma coisa no mundo espiritual, tá? Os demônios, né? Eles são como patógenos, eles são como agentes, como vírus, como bactérias, como vermes, agentes patógenos para nos adoecer espiritualmente. E o que é esse adoecer espiritualmente? Fazer nós retornarmos ao pecado, né? Fazer cair, retornar ao pecado. E por isso nós temos que, o que diz aqui? O que fortalece? O que nos fortalece? A palavra, né? Palavra de Elohim, a oração, a súplica, né? Orando em todo o tempo no Espírito, na Ruach, vigiar com toda a perseverança e súplica por todos os santos, né? Então, isso nos fortalece. Esse é o nosso suplemento contra esses patógenos espirituais. Esse é o suplemento. Então, para esse processo de santificação, não fique de braços cruzados. Não tem como uma pessoa se santificar se você não está recebendo a verdade, que é a palavra, e não é indo uma vez na semana numa igreja. Não, é diário. Você não toma o seu suplemento diário e às vezes não é nem uma cápsula por dia, é 2, é 3, né? E por que com relação à palavra de Yahweh, nós nos alimentamos pouco, nós tomamos esse suplemento esporadicamente? Se você tomar uma vitamina uma vez por semana, é com toda certeza que não vai fazer efeito. Porque o corpo ele necessita da dosagem certa. E a dosagem certa para nós é diário. É diário a palavra, a leitura da palavra. É diário a oração. É diário a comunhão. É diário a súplica. É diário, irmãos. É diário. Esse colocar a armadura é diário. Porque nós temos que entender que a nossa guerra, e é uma guerra mesmo, não pense que é algo metafórico, não é algo metafórico, é uma guerra real, verdadeira, que nós travamos no mundo espiritual. E nessa guerra não é só os anjos que estão lá, nós estamos lá também. Você pode não se ver, pode você não saber, mas nós estamos nesta guerra guerreando. Por que muitas vezes nós nos sentimos do nada esgotados fisicamente, mentalmente, parece que não temos mais força para nada. Às vezes chega alguém perto de nós que conhecemos como vampiros espirituais, né, que nos sugam. Isso são batalhas, irmãos. No final do dia, como que está a nossa armadura? Muitas vezes ela está amassada por causa da guerra, ela sofreu algum tipo de furo, né? É como um soldado na guerra. Sofre avarias aquela armadura, sofre avarias a couraça, né?
protetora, sofre avarias. E por isso nós temos que retirar esta armadura no final do dia, entregar ao Todo-Poderoso e no outro dia pedir uma armadura nova. Nos revestir com uma armadura nova e com as vestes limpas e cheirosas do Mashiach, para começarmos o nosso dia. Né? E isso se dá como? Nós não podemos começar o nosso dia, irmãos, sem orarmos, sem meditarmos na palavra, sairmos, simplesmente levantar da cama, escovar os dentes. Muitos nem tomam café da manhã, já saem correndo para trabalhar. Qual é a proteção que nós vamos ter nas nossas guerras espirituais, irmãos? Como que você vai batalhar frente a uma tentação? Tentação não é pecado, tentação só se torna pecado se você sucumbir a essa tentação. Nós somos tentados em todo o tempo, mas isso não quer dizer que nós vamos cair no pecado. Mas nós só não vamos cair no pecado se nós estivermos fortalecidos para não cair. Continuando, a Torá, ela foi traduzida como lei, né? Está nas Bíblias normais, assim, que nós temos em casa, né? Essas, como é que é do padre lá, que eu nem tenho mais, eu acho, né? E que fala em lei, mas a tradução correta é instrução, tá? É instrução. E o que é uma instrução? Aqui eu coloquei, né? Tirei um print sobre o que é instrução. É transmissão de conhecimento ou formação de determinada habilidade, ensino, treinamento, educação formal fornecida por estabelecimentos de ensino, tá? Então, a Torá, ela é uma transmissão de conhecimento, formação de determinada habilidade, é um ensino, é um treinamento. Nos treina, a Torá nos treina para nós nos conduzir na nossa vida, no nosso proceder, tá? Então, na Torá está a instrução, o treinamento, o ensino para nos tornarmos santos, tá? Esse é o objeto do nosso estudo hoje. Como nos santificar? Para quem não sabe, a Torá compõe o conhecido Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, a saber, primeiro livro, Gênesis, em hebraico é Bereshit, tá? O segundo livro, Êxodo, que é Shemot, Levítico, que é Vaikra, e Deuteronômio, que é Devarim. Em Levítico 19, 1:37 diz assim, então agora eu vou ler a Torá para vocês, tá? Yahweh falou a Moisés e disse, fala a toda a comunidade dos filhos de Israel, tu lhes dirás, sede santos, porque eu, Yahweh, vosso Deus, sou santo. Cada um de vós respeitará sua mãe e seu pai. Então aqui ele vai dando as orientações, as instruções, tá? Primeiro, então, respeitará sua mãe e seu pai. Guardai os meus, ali é traduzido, né, como sábados, mas o certo é Shabbatot, tá? Shabbatot é um plural, certo? Então, os meus Shabbatot. Então, é o Shabbat, né, que é o 7º dia, e as festas, né, também que são chamadas de Shabbatot. Eu sou Yahweh, o vosso Deus. Não vos volteis para os ídolos, não mandeis fundir deuses de metal. Eu sou Yahweh, o vosso Deus. Eu vejo que para assim as pessoas que estão nesse processo de Teshuvá, essa questão de ídolos, fundir Deus de metal, isso tira de letra, né? Mas quais são os piores ídolos na nossa vida? Aqueles que a gente não considera ídolo. Concorda comigo? Né? O dinheiro pode ser um ídolo na nossa vida, o marido pode ser um ídolo, né? Porque a orientação é para a mulher se submeter e para o homem cuidar, mas o que ultrapassar isso, né? Colocar o marido ou a mulher acima de Deus, isso é uma idolatria, tá? Então, cuidado. O que eu estou tornando idolatria? Hoje nós vemos o quê? Que é comumente uma idolatria, culto ao corpo. Hoje está muito em voga. Cultuar ao corpo, né? Fazendo, eu diria, mutilações, porque não é nem
questões assim, como antigamente, meu nariz é torto ou alguma coisa assim, tá, eu já acho errado porque Iá nos fez, né, do jeito que ele quis fazer, né, mas tudo bem. Hoje não, é harmonização facial, é todo tipo de procedimento, né, que no fim são mutilações que as pessoas estão fazendo para pegar aquele padrão de perfeição, sendo que nós somos perfeitos aos olhos do Pai. É isso que importa. Você pode se achar feio, mas diante do Pai, você é perfeito, perfeita. Você pode se achar alto, baixo, magro, gordo, mas você é perfeito aos olhos do Pai. Você é perfeito. Não há o que mudar, Ele fez assim. Ele gostou de ti, Ele gosta de ti, Ele te ama da forma como você é, tá? Continuando, quando oferecerdes um sacrifício de comunhão a Yahweh, oferecei de tal modo que sejais aceitos. Comer-se-á dele no dia do sacrifício ou no dia seguinte. O que restar no terceiro dia será queimado ao fogo. Se comer dele no terceiro dia, será um manjar estragado e não será aceito. Aquele que o comer levará o peso da sua falta, pois que profanou a santidade de Yahweh, tal pessoa será eliminada dentre os seus. Então, não podemos oferecer aí a sacrifício de tolo, né? Sacrifícios como rituais, simplesmente rituais, né? Ele não aceita coisa, ele diz, eu quero obediência, eu não quero sacrifício. Eu prefiro obediência a sacrifício. Mas se o teu sacrifício for para honrá-lo, para, sabe, uma verdadeira avodá, uma verdadeira adoração, ele recebe. Ninguém dentre vós cometerá roubo, nem usará de falsidade ou de mentira para com o seu compatriota. A mentira é uma coisa muito, hoje em dia é muito difícil, né? Que as pessoas falem a verdade, é muito difícil. Não jurareis falsamente pelo meu nome, cuidado, pois profanarias o nome do teu Deus. Eu sou Yahweh. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O salário do operário não ficará contigo até a manhã seguinte, né? Você contrata alguém e diz, eu não peguei dinheiro no banco, passa aqui amanhã. Gente, não pode ser assim. Não pode ser assim porque aquele assalariado, né, o salário do operário, ele conta com isso. Tem um filho em casa com fome ou precisa de uma medicação, tá? Então, a gente não pode fazer isso. Ele veio, ele prestou o seu serviço, cumpriu o contrato. Então, cumpra a sua parte do contrato. Não amaldiçoarás um mudo, não porás obstáculo diante de um cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou Yahweh. Não cometereis injustiça no julgamento, não farás acepção de pessoas com relação ao pobre, nem te deixarás levar pela preferência ao grande, segundo a justiça julgarás o teu compatriota. Tá? Isso aqui é muito profundo, irmãos. Tá? Não é porque é rico que tu vai fazer um benefício e nem porque é pobre, é conforme a justiça. Se o pobre está errado, faça-se justiça. Se o rico está errado, faça-se justiça. Não serás um divulgador de maledicências a respeito dos teus e não sujeitarás a julgamento o sangue do teu próximo. Eu sou Yahweh, né? Maledicência. Não terás no teu coração ódio pelo teu irmão, deves repreender o teu compatriota e assim não terás a culpa do pecado. Quantas vezes a gente vê, né? Mas isso tudo, né, irmãos, com sabedoria, com amor. A gente vê um irmão caindo, se afundando na perdição, né? Sabendo que se o Todo-Poderoso voltar, ele com certeza não será salvo. Nós estamos vendo e nós não avisamos. Conforme Ezequiel fala, né? Se nós não falarmos sobre isso, o sangue dessa pessoa será cobrado de nós, tá? Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou Yahweh, guardareis os meus estatutos. Não jungirás ou jungirás, juntar, unir dois animais de espécie diferente no teu rebanho. Não semearás no teu campo duas espécies diferentes de sementes, não usarás veste de duas espécies de tecido. Irmãos, essa questão de, até as tribos, né, eles tinham essa ordenança de não se misturar, tá? Tem a questão do DNA, tanto da espécie animal, vegetal, tem a questão de toda a questão eletromagnética, física, né? Então, tudo isso tem um porquê, E o Todo-Poderoso, como é sabedor de todas as coisas, ele sabe. Muitas vezes parece loucura. O que que tem? O que que tem que eu faça isso? O Todo-Poderoso sabe. Pode ter certeza. Se um homem coabitar com uma mulher que é a serva concubina de outro homem e que não foi resgatada e nem se lhe deu a liberdade, o primeiro está sujeito a uma multa, mas não serão mortos, pois ela não era livre. Trará Yahweh um sacrifício de reparação à entrada da tenda da reunião. Será um carneiro de reparação. Com esse carneiro de reparação, o sacerdote fará sobre o homem o rito de expiação pelo pecado cometido, né? A gente sabe que todas essas questões de sacrifícios de animais, essa Torá de sacrifícios de animais, ela caducou, né, irmãos? Por causa que o Machia, ele fez essa expiação definitiva, tá? Então, essa Torá de sacrificial, entenda, não foi a Torá toda que foi anulada, não. Essa Torá sacrificial, sim, tá? Quando tiverdes entrado na terra e tiverdes plantado alguma árvore frutífera, considerareis os seus frutos como se fosse o seu prepúcio. Durante 3 anos serão para vós como coisa incircuncisa e não se comerá deles. No 4º ano, todos os frutos serão sagrados em uma festa de louvor a Yahweh. No 5º ano podereis comer os seus frutos e recolher para vós, mesmo o seu produto. Eu sou Yahweh, vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue. Aqui eu acho bem interessante, irmãos, uma interpretação, tá? Muitos acreditam, né? Falam na forma kosher de matar um animal, concordo. Eu acho que o animal tem que ser morto de uma forma kosher, sem sofrimento, que a gente sabe que todo sofrimento traz hormônios e questões tóxicas na carne, né? Então, essa é a forma kosher, correta, derramar o sangue na terra, tudo isso. Mas eu achei interessante que ele vincula não comereis coisa alguma com sangue com não praticareis adivinhações nem encantamentos. Vocês não acham estranho isso? Que ele tenha vinculado uma coisa com a outra? Porque a gente sabe que quem pratica questões de feitiçaria, seja ela qual for, eles têm esse costume, né, irmãos, de beber sangue, tá? De beber sangue. Às vezes até com animal vivo, certo? Quiçá, né, não é só animal. Sacrifícios humanos, irmãos, tá? Não cortareis a extremidade da vossa cabeleira em redondo e não danificarás a extremidade da tua barba. Não fareis incisões no corpo por algum morto e não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou Yahweh. Ponto. Posso fazer tatuagem? É permitido fazer tatuagem? Quantos vídeos a gente vê no YouTube assim? Irmãos, não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou Yahweh. Ponto. Não profanes a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua e não se torne incestuosa. Guardareis os meus Shabbatot, reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Yahweh. Justamente esse vídeo do irmão Luiz Miguel fala sobre o tabernáculo, santuário. Irmãos, esse reverenciareis o meu santuário não é o tabernáculo aquele lá no deserto, é nós, o santuário, nós somos santuário. Nós somos a habitação da Ruach HaKodesh, tá? Então, nós temos que reverenciar esse santuário. E isso fala da santificação. Nós temos que entender, irmãos, que este corpo aqui, ao contrário do que
a nova era, né? Ela fala, você é dono do teu corpo, você faz o que quiser, tem coisas mais baixas do que isso, certo? Tá? Mas não, irmãos, não, este corpo não nos pertence. Não nos pertence. É a mesma coisa que eu alugo a casa que eu moro, o apartamento que eu moro, ok? Eu alugo, não é meu. Eu tenho direito de fazer transformações neste apartamento que eu moro? Desculpa. A menos que o proprietário me autorize, eu não posso pegar uma picareta e começar a derrubar a parede ou colocar parede. Não, eu não posso. Eu não posso porque não é meu, é um empréstimo. Assim somos nós. Este corpo físico não nos pertence. E por isso nós não temos direito de nos cortar, nós não temos direito de fazer tatuagem. E para as irmãs aí, tá? Maquiagem definitiva é tatuagem, irmã. Ok? Tá? Nós não temos o direito de fazer isso. Qualquer coisa, colocar silicone, qualquer coisa nesse sentido, certo? É errado. Você está profanando o santuário. E nós não podemos profanar, nós temos que reverenciar esse santuário, ou seja, cuidar. E o que é cuidar? Cuidar da alimentação, praticar exercícios físicos, cuidar da saúde mental. Isso é reverenciar o santuário. Não vos voltareis para os necromantes, nem consultareis os adivinhos, pois eles vos contaminariam. Eu sou Yahweh, vosso Deus. Cuidado com a irmãzinha aquela, né? A irmãzinha da igreja, lá na casa dela, que diz que ora e tal. Irmãos, para saber se uma pessoa realmente é de Deus, coloca a prova. Coloca a prova. Como que está a vida daquela irmã? Daquele irmão, em que situações tem vivido, né? Nós temos que colocar a prova, a palavra nos diz para colocar a prova, porque muitas vezes nós estamos recebendo orações feiticeiras e não sabemos, tá? Orações feiticeiras, ok? Levantar-te-ás diante de uma cabeça encanecida, honrarás a pessoa do ancião e temerás o teu Deus, eu sou Yahweh, né? Hoje em dia é a geração que não tem essa honra para com os anciãos, né? Infelizmente. Se um estrangeiro habita convosco na vossa terra, não o molestareis. O estrangeiro que habita convosco será para vós como um compatriota. E tu o amarás como a ti mesmo, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Eu sou Yahweh, vosso Deus. Na minha cidade tem muitos estrangeiros e eu acredito em todo mundo, né? Aqui nós temos venezuelanos, nós temos haitianos, nós temos uruguaios, argentinos, tem todo tipo de, tem asiáticos, né? Como que nós tratamos este povo? Nós somos preconceituosos, né? Nas sinaleiras tem muitos deles, né? Ali trabalhando de alguma forma, vendendo balinha. Como que você tem tratado este povo? Como? Com julgamento? Ou como o pai gostaria que nós tratássemos ao estrangeiro? Não cometereis injustiça no julgamento, quer se trate de medidas de comprimento, quer de peso ou de capacidade. Tereis balanças justas, pesos justos, medida justa e quartilho justo. Eu sou Yahweh, vosso Deus, que vos fez sair da terra do Egito. Cuidado, irmãos, para quem tem comércio. Balanças justas, peso justo, preços justos. Preços justos, irmãos. Guardai, pois, todos os meus estatutos e as minhas normas e praticai-os. Eu sou o Yahweh. O Salmo 15, 1 ao 5 diz assim, Salmo de Davi. Yahweh, quem pode hospedar-se em tua tenda? Estamos hoje, né, finalizando o Sukkot,
Quem pode habitar na tenda de Yahweh? Quem pode habitar em teu monte sagrado? Quem anda com integridade e pratica a justiça. Nós temos andado com integridade e praticado a justiça? Fala a verdade no coração e não deixa a língua correr. Não faz mal ao seu próximo, não difama o seu vizinho, despreza o ímpio com o olhar, mas honra os que temem a Yahweh. Às vezes a gente está fazendo o contrário, né? Honrando o ímpio e desprezando os que temem a Yahweh, né? Jura com dano próprio sem se retratar. Muitas vezes nós temos que ter danos próprios, irmãos. Tem que preferir ter danos próprios a danificar ao próximo. Já parou para pensar isso? Ou você prefere trazer dano ao próximo do que perder? Hoje é assim, né? Não, eu não vou perder nada, não. O outro que se né, lasque, como diz o outro, que tome o prejuízo. Cuidado. Não empresta dinheiro com usura, né, com juros, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age deste modo jamais vacilará. Aqui está mais uma receita de santificação, tá? Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Façamos uma reflexão. O que hoje pode estar contaminando o meu corpo, o meu espírito? Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Hebreus 10:22. Aproximemo-nos então de coração reto e cheios de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura. Ezequiel 36:25. Borrifarei água sobre vós e ficareis puros. Sim, purificar-vos-ei de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos imundos. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4,14. Essa limpeza, essa santificação, só é possível através da água viva que é o Mashiach Yahushua. Somente quando cremos nele, entendemos o sacrifício vicário naquele madeiro, é que teremos condições de nos santificar. E como se dá esse processo? Esse processo, como a própria palavra já define, processo, não se dá, irmãos, no abrir e piscar de olhos. Não é como a gente aprendeu no sistema religioso. Venha para frente, ergue a tua mão, aceita Jesus e a tua vida é transformada ali, ó. É como uma varinha mágica que toca ali, tudo é transformado. Aí o que desvia os irmãos da fé? A semana começa e começa a vir as provas. Começa a vir as provas. E o irmão que achou que a vida dele ia mudar da água para o vinho, da noite para o dia, ele acha que a vida dele só piorou depois que ele recebeu, né, ao Mashiach. E se desvia. Todo o processo passa por etapas. O povo no deserto passou por 42 etapas. 42 etapas, né? Eles passaram ali no deserto. Mas você precisa começar. Imagina, como que eles teriam passado as 42 se eles não tivessem passado a primeira? Tem que começar. João 15:1-17. Eu sou Yahushua, o Filho, a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Nós sempre somos comparados como árvores. O Mashiach é comparado como uma árvore. Todo ramo em mim que não produz fruto, o que ele faz? Ele o corta. O agricultor vai lá e corta. E todo que produz fruto, ele o poda. Para que a poda serve? Para fortalecer a árvore, para que ela dê mais fruto, né? Então diz aqui, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros por causa da palavra, tá? Que vos fiz ouvir. Então, o que nos purifica, né? A palavra. Permanecei em mim como eu em vós, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira.
Então, se você está enxertado em outra árvore que não é a videira verdadeira, irmão, sinto muito. Sinto muito. Essa árvore não traz salvação, tá? Qualquer outra árvore que não seja a videira verdadeira não produz bom fruto. Simples assim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Permanecer. Não é ir lá e sair. Não, é permanecer. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como o ramo e seca, tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Quem já viu uma limpeza, né, de uma chácara, de um sítio ou de um pátio, né? O que faz? A pessoa vai lá e junta os insos, os ramos secos e depois joga tudo numa fogueira, né? Então, mesma coisa. Se permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedir o que quiserdes e vós o tereis. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais meus discípulos. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. Se observais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos se praticais o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu vos dei a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. Isto vos mando, amai-vos uns aos outros. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. João 17, 15 ao 18, confirmando que a palavra nos santifica. João 3, do 3 ao 5, e Yahushua lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar uma segunda vez no seio da sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus, Yahushua: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Yahuwah. Nascer de novo, tornar-se uma nova criatura. É complexo para você? Se você responder que sim, talvez você ainda esteja muito ligado às coisas terrenas. Se você responder que não, você entendeu que não somos deste mundo. Somos peregrinos, forasteiros nessa terra. Esperamos novos céus, nova terra. Para quem respondeu não, o santificar-se não é um fardo, mas um prazer. É um prazer, irmãos. É um prazer fazer a vontade do Pai. Saber que Ele se alegra em nos ver ao menos tentando, se esforçando. Esforça-te, tem bom ânimo. Muitos somente dizem: eu não consigo. Mas não vemos qualquer esforço da parte dessas pessoas. O jargão que principalmente os religiosos usam é: Deus me entende, conhece o meu coração, me aceita como eu sou. Analise bem essa frase acima. Você acha que essa frase tem respaldo bíblico? Então vamos analisar. No livro de Isaías, capítulo 55, do 7 ao 11, diz assim: abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau seus pensamentos e volte para Yahuwah, pois terá compaixão dele e para o nosso Deus, porque é rico em perdão. Então, irmão, se ele entendesse o teu coração, entendesse o teu pecado, ele mandaria abandonar?
Óbvio que não, né? Com efeito, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Oráculo de Yahweh. Quanto os céus estão acima da terra, tanto os meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Então não se coloque acima de Deus, de Yahweh. Você não é o centro. Yahweh é o centro. É ele que governa, não é você que governa. Não é você que define o que é pecado ou não é pecado. É ele quem já definiu. Já definiu na palavra dele. Como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come, tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não torna a mim sem fruto. Antes, ela cumpre a minha vontade, não a tua. Cumpre a vontade do Pai e assegura o êxito da missão para a qual a enviei. Isaías 48:9. Mas por causa do meu nome, retardo a minha ira. Por causa da minha honra, procuro conter-me a fim de não exterminar-te. Então você está seguro aí, achando que Deus aceitou o teu pecado predileto aí? Ele compreendeu que você não consegue, que você não pode? Você acha isso, né? Mas não, ele não agiu ainda por causa do nome dele. Ele está retardando a ira dele. Por causa da honra dele, ele se contém, a fim de não te exterminar. É isso que fala a palavra do Todo-Poderoso. Isaías 59:1-3. Não, a mão de Yahweh não é muito curta para salvar, nem o seu ouvido tão duro que não possa ouvir. Quantas pessoas estão dizendo: Yahweh nos abandonou aqui neste mundo, nos largou aqui, não olha para nós, não quer saber de nós, não tem compaixão e misericórdia de nós. Irmãos, eu tenho ouvido isso. Estamos aqui à nossa própria sorte. Ele não olha para nós mais, ele esqueceu de nós. Mas olha o que ele responde aqui. Antes foram as vossas iniquidades que criaram um abismo entre vós e o vosso Deus. Por causa dos vossos pecados, ele escondeu de vós o seu rosto, para não vos ouvir. Com efeito, as vossas mãos estão manchadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. E os vossos lábios falam mentira e a vossa língua profere maldade. Jeremias 17:9-10. O coração é falso como ninguém, ele é incorrigível. Quem poderá conhecê-lo? E você aí fica dizendo que o Pai conhece o teu coração e te perdoa e te aceita como você é? Não, o teu coração é enganoso, é incorrigível. Eu, Yahweh, perscruto o coração, eu sondo os rins, para retribuir ao homem conforme o seu caminho, conforme o fruto de suas obras. Isso te causa temor? Como está a tua adoração, o teu serviço ao Criador, a tua avodá? Qual a verdadeira intenção do teu coração? Cuidado. E saiba discernir entre aquilo que tua alma, né? A alma fala de emoções, fala de sentimentos. O que a tua alma tem te conduzido? A que lugares a tua alma tem te levado? Há uma verdadeira adoração, aquela que o Pai aguarda, que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, ou num emocionalismo fugaz? A verdadeira adoração é realizada na intimidade do teu quarto, onde ninguém te vê a não ser o Pai. Ali não há fingimento. É você e o Criador. Você tem fugido desse confronto? É difícil desnudarmos a nossa alma, não é? Gostamos muito de desnudar a alma do outro, mas não queremos que a nossa alma seja exposta. Somente o Pai pode desnudá-la. Permita-se. Deixe o orgulho de lado, o medo, a vaidade, a soberba, a arrogância e entregue-se de corpo, alma e espírito a Ele. 1 Coríntios 15:50. Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue
não pode herdar o reino de Elohim, nem a corrupção herda a incorrupção. Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Por que ele está dizendo isso? Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa. Você pode achar e dizer assim, a promessa da vinda dele é de muito tempo, e até hoje ele não vem e nem virá. Só que eu tenho para te dizer que o tempo nosso, Cronos, esse demônio chamado Cronos, ele rouba o nosso tempo. E o tempo, esse aqui que nós vivemos, não é o tempo celestial do reino dos céus. E por isso ele diz, cedo venho. Por mais que você ache que é tarde, ele para ele é cedo. E está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, Aleph, e o Ômega, Tav, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes aonde? No sangue do Cordeiro. Aleluia! Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Entrar com a porta aberta. Ninguém vai conseguir arrombar essa porta, não. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica mentira. Apocalipse 22, do 11 ao 15. 1 Coríntios 6, 9 ao 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Elohim? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens que se deitam com homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Elohim. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome de Yahshua HaMashiach na rua do nosso Elohim. Mateus 7, 13 ao 14, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Amém, irmãos? Espero que vocês tenham entendido, né, essa questão da santificação. Fiquem na Shalom do Eterno. Shalom, shalom.